É comum a gente ouvir que no mundo dos investimentos e do trading, o principal inimigo é a falta de disciplina. Durante muito tempo eu acreditei nisso. Aliás, pelo contrário, eu tinha absoluta convicção disso. Porém, em algum momento eu comecei a desafiar um pouco aquilo que eu tinha como verdade absoluta. Porém, antes de entrarmos no tema, já se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica sabendo de todas as novidades e vai poder acompanhar de perto conteúdo que vai te ajudar no seu desenvolvimento e no seu sucesso nos investimentos. Só uma questão protocolar para aqueles que não estão habituados com os jargões financeiros. Trading é a atividade dos traders e trader é o nome que se dá genericamente àquela pessoa que opera no mercado financeiro de forma mais especulativa e geralmente no curto prazo. Mas, voltando à questão da disciplina, no começo da minha vida de trader independente, e isso já faz muito tempo, eu rapidamente percebi que a indisciplina e a inconsistência eram grandes problemas e levavam a perdas. E, como todo mundo que se aventura nesse mundo, eu li muitos livros, fiz muitos cursos e era quase uma regra falar da falta de disciplina como principal fator de insucesso dos investidores e traders. E é muito fácil culpar a indisciplina, pois a maioria das pessoas é indisciplinada, não só nos investimentos, mas em tudo. Mas eu resolvi colocar isso à prova e coloquei isso à prova me tornando extremamente disciplinado. E como o pessoal diz por aí, seguindo o meu plano. Inclusive, eu já comecei a estudar essa questão de robôs e algoritmos numa época em que ninguém falava disso. Era ali em 2000 e alguma coisa. E aí que eu percebi duas coisas óbvias. A primeira era que a maioria das pessoas de fato falhava por falta de disciplina. Nessa época a internet ainda não era tão ativa, mas já tinha vários fóruns online, eventos presenciais, e eu era um membro ativo da comunidade de trading e conversava com as pessoas. A segunda coisa que eu percebi é que, uma vez que se conseguisse romper a barreira da indisciplina, as coisas continuavam não funcionando e os resultados continuavam ruins. Esse foi o momento em que eu parei de olhar tanto para a questão da disciplina e comecei a olhar para os métodos e os sistemas. Naquela época já havia algumas ferramentas de backtest que fazem testes de estratégias de investimento com dados históricos, e boa parte das estratégias consagradas que a gente via nos livros, nos cursos, eram simplesmente destruídas nesses testes. Como a maioria das pessoas não sabia testar as estratégias, e digas de passagem, hoje em dia ainda são poucos os que sabem fazer isso, elas continuavam acreditando que aquelas estratégias e métodos eram efetivos e que o que atrapalhava elas era a indisciplina. Naquela época, trading automatizado era uma raridade e basicamente inacessível para o investidor de varejo. Por isso, todo mundo operava na mão. Hoje, muitas plataformas permitem a automatização de estratégias. Então é possível programar a sua estratégia favorita e deixar o robô trabalhando. O robô não tem problema de indisciplina, de descontrole emocional. Ele vai fazer exatamente o que você disser para ele fazer. Então, começa a ficar claro que o problema não é a indisciplina. A gente pode até mesmo dizer que a indisciplina é em grande parte uma consequência de uma metodologia ou sistema ruim. E quando eu falo sistema, eu não estou necessariamente falando de um sistema automatizado, de um software. Eu estou falando de um conjunto de regras ou um método que a gente segue na hora de investir. Enfim, nós definimos uma metodologia, porém a gente não tem total confiança naquela metodologia e quando as coisas não saem como a gente espera, a gente vai lá e subverte o sistema. Aí começa a indisciplina. Atenção, nenhum método ou sistema de investimentos vai acertar sempre. Todos eles vão cometer erros em algum momento e tem até mesmo metodologias que erram mais do que acertam, mas têm resultado financeiro líquido positivo. Só que a gente não confia que as metodologias que a gente usa vão dar resultado a despeito desses erros ocasionais. E essa desconfiança vem muitas vezes da percepção ou constatação de que a metodologia é ruim mesmo. Ou seja, é uma metodologia que, se for executada de forma automática e disciplinada, vai perder mais do que ganha. Pois se o investidor ou trader tivesse confiança no método, ele seguiria. Ele não sentiria a necessidade de mexer nas regras e tentar ser mais esperto que o sistema. Por isso, hoje eu tenho a visão bastante clara de que o fator determinante de sucesso é uma metodologia, ou sistema se preferir, sólida, robusta e consistente no longo prazo. A maioria dos métodos, sistemas e receitinhas de bolo que a gente vê nos livros, cursos e sites simplesmente
não funcionam no longo prazo e são moídos quando submetidos a um backtest bem feito. Se você tiver uma metodologia ruim e for uma pessoa disciplinada, você vai quebrar disciplinadamente. Você vai caminhar celeremente rumo ao precipício de forma disciplinada, decidida e sem hesitação e vai despencar de cabeça. Pois disciplina é isso, é seguir as regras, seja essas regras certas ou erradas. Então, se você quer ter sucesso, seja nos investimentos mais convencionais ou no trading, escolha uma metodologia e adapte essa metodologia a você. Lembre-se que não existe receita pronta. Ninguém vai te dar de graça ou cobrando algumas centenas ou milhares de reais algum método espetacular, infalível que vai fazer você ganhar rios de dinheiro. Existem alguns modelos prontos, mas todos eles precisam ser ajustados e adaptados a você. E uma vez que você define um método, teste exaustivamente. Faça simulações, estude todos os cenários possíveis e quando começar, comece com pouco dinheiro. Se o seu método se provar realmente bom, você não vai sentir necessidade de jogar contra ele. Pelo contrário, você vai ter segurança. E seguir um método em que você confia de forma disciplinada não é uma dificuldade, é uma consequência natural. A segurança no método é que traz a disciplina e não o contrário. E por hora é isso. Espero que as ideias apresentadas nesse vídeo tenham sido úteis para você. Se gostou, dê o seu like, deixe o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até um próximo vídeo.